mundo exterior parece-te fascinante e rico de emoções. Desejas, com mal contido equilíbrio, arrojar-te à onda do prazer que toma conta das criaturas, arrastando-as na embriaguez dos sentidos. Estas desfilam risonhas, joviais, tornando a existência uma festa sem limite, e cujo fim não se anuncia, pois que salta de umas para as outras experiências tentadoras. Vendo-as na televisão e nas colunas sociais, no cinema e na via pública, não podes evitar a frustração que vai crescendo no teu íntimo, vazio de gozos, pleno de compromissos severos. Consideras madrasta a existência e sucumbes lentamente, asfixiado pelas lágrimas. Corrige, porém, a tua apreciação. Talvez não sejam tão felizes conforme fazem crer esses campeões da juventude e da alegria, do sexo e da ilusão. A grande maioria vende essa imagem que impressiona os fracos, e outros, os que têm poder econômico, saturados da existência, usam terríveis estimulantes para sair do tédio, fugindo de si mesmos. Na terra, tudo é transitório, e logo mais, exauridos, eles sucumbem, ignorados, nas sombras das depressões, das drogas, da loucura e do suicídio. Ninguém foge ao desgaste orgânico, que é a lei da vida. Envelhecer e morrer são fenômenos normais. Todavia, quem comanda o corpo com sabedoria, guindando a mente à inspiração divina, isto é, mantém o estado de saúde interior inalterado, na marcha inexorável para o túmulo e depois para a ressurreição de bênçãos. Mocidade é força, mas se a força não estiver sob a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Mocidade é poder. Entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa se converte em tirania do mal. Mocidade é liberdade. Todavia, se a liberdade foge à disciplina, é invariavelmente a descida para a deplorável situação. Mocidade é chama. No entanto, se a chama não sofre o controle do proveito justo, em breve tempo se transformará em incêndio devastador. Mocidade é carinho. Mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno mortal para o coração. Mocidade é beleza de forma. Contudo, se a beleza da forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa da máscara perecível. Mocidade é amor. Entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo se transforma em paixão infeliz. Mocidade é primavera de sonhos. Todavia, se a primavera de sonhos não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas.
se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças de que o tempo é o nosso julgador implacável. A plantação de agora será a colheita depois. Nossas esperanças dia a dia se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre a lei. Povoam-se e despovoam-se os berços e túmulos, para que o Espírito, divino caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si as asas que o transportarão ao cimo da vida eterna. Assim, pois, se realmente procuras a felicidade incorruptível, confia teu coração e tua mente ao Cristo renovador, a fim de que, jovem hoje, te faças amanhã o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo a divina vontade. Juventude linda e ardente, mocidade querida que eu exorto, meu coração de carne, esse tá morto, mas minha alma que é eterna está presente. Zelai pelo plantio, ó juventude, das flores perfumadas da virtude, porque depois dos sonhos terminados, em nossos ermos e últimos caminhos, ai, como nos ferem os espinhos das belas rosas rubras dos pecados. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. É uma das fases mais potentes da vida humana. Em termos gerais, é momento da explosão de sentidos. A mente volve ao mundo com senso perquiridor e as descobertas se tornam fascinantes. É estado que prenuncia liberdades, exercidas qual mandato divino, às custas de equívocos e acertos, balanceados pela harmonia do conjunto que expressa vitalidade, força e, ao mesmo tempo, fragilidades, em aparentes ambiguidades que se combinam, produzindo os seus mais característicos efeitos. É aqui que se afirmam identidades, descolando o indivíduo da proteção segura do lar. Por esse motivo, caminhar esclarecido por essa fase é trabalhar com positividade o adulto firme e sadio do amanhã. Para falarmos sobre tudo isso em nosso encontro em busca do sagrado, falaremos sobre a juventude. Qual é o período exato que poderia ser enquadrado como o da juventude? Em termos conceituais, tal resposta parece carecer de exatidão. Sobretudo porquanto, muitas vezes, quando se fala de juventude, está se referindo a um estado de espírito, mais do que uma condição etária específica. Afinal, a juventude, do termo latino juventude, é um termo comumente usado para se referir à aparência jovial, atitudes imaturas ou aspecto jovem de uma pessoa, independentemente da idade. A ONU, por seu turno, em suas agências, consideram juventude como a fase da vida entre a dependência e a independência. Essa definição foi feita durante os preparativos para o Ano Internacional da Juventude de 1985 e endossada pela Assembleia Geral. Embora não haja clareza quanto à definição de juventude, ela é frequentemente definida como o período compreendido entre os 14 aos 35 anos. Pelo menos assim o é, como termo aceito em países como Rússia, Cazaquistão, Vietnã, dentre outros, podendo estender-se, como no caso do Sudão do Sul, onde a faixa vai até os 45 anos, ou menor,
indo até os 24 anos, como nos Estados Unidos. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, a faixa etária que caracteriza uma pessoa jovem vai dos 15 aos 29 anos, sendo a adolescência prima irmã da juventude, o período constituído entre os 15 aos 18 anos. Em termos práticos, a juventude normalmente está associada à adolescência, em cujo transcorrer são percebidas mudanças físicas, emocionais e intelectuais características do período. Embora a primeira seja uma mera construção social, a adolescência é um período crucial com alterações marcantes que evidenciam a passagem da infância à idade adulta. Esta representa um processo de distanciamento de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e competências que o capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. Assim como a primeira infância, a adolescência é um período sensível, no qual padrões normativos adaptativos moldam trajetórias futuras. Na filosofia, filósofos como Nietzsche diziam que a juventude deve ser entendida como o principal agente da mudança social na contemporaneidade, a partir da sua busca por autenticidade. Para outros, como Michel Foucault, a juventude é entendida como um grupo que, ao construir a própria identidade, resiste às estruturas vigentes mediante seus questionamentos. Na antiguidade, o filósofo Sócrates dizia ser esse o momento de imensa busca por conhecimento e autoconhecimento para o desenvolvimento ético e moral. A base do pensamento acerca da juventude é a transformação do indivíduo, que passa da condição de heteronomia para a autonomia, dando início à sua fase produtiva e contributiva em termos sociais. Como nos demais períodos da vida, embora existam características definidoras do início e fim da fase juvenil, a transição não é automática, requer mudanças não só no ambiente físico, como também no psíquico, uma vez que todos os atos da transição devem ser realizados pelo indivíduo que transita, contando com o auxílio dos fatores mesológicos que estimulam as diversas fases da transição. Caso a pessoa não se apodere de tais condições para realizar o feito requerido pelo tempo, pode paralisar na fase em que se encontra, apesar das mudanças físicas que se processarão a partir de então. Em uma obra publicada em 1983 pelo Dr. Dan Keeley, intitulada A Síndrome do Homem que Nunca Cresce, esta faz referência a um comportamento encontrado em pessoas que sofreram bullying, traumas e principalmente experimentaram ambientes superprotetores na infância, no qual o indivíduo passa a comportar-se alijado do desenvolvimento de faculdades típicas do envelhecimento, deixando de agir em conformidade com os estereótipos típicos das idades mais avançadas, incapacidade dos indivíduos de assumir responsabilidades, de se comprometerem ou de cumprir promessas, denotarem cuidado excessivo com a aparência e o bem-estar pessoal, além da falta de autoconfiança, mesmo que pareçam não demonstrá-lo, são alguns dos traços desse comportamento que, em homenagem ao jovem que habitava a Terra do Nunca, passou a ser chamado de Síndrome de Peter Pan, enfatizando as características do arquétipo do Poea Eternos de origem guiana, representados em filmes como O Retrato de Dorian Gray, baseado em uma obra do escritor britânico Oscar Wilde, de 1890. Na canção, músicas enfatizam o fenômeno da estagnação juvenil em versos como juventude é como diamantes ao sol, e diamantes são para sempre jovem, e eu quero ser para sempre jovem, da canção Forever Young, da banda alemã Alphaville, lançada em 1984. O convite da juventude é vivê-la, absorver o que de melhor ela possui, a fantástica conexão com as potencialidades do futuro, a intrepidez do viajante, a singeleza dos sentimentos e abertura para o novo, dimensões prens de progresso fundamentais para a renovação do mundo, das culturas e das civilizações. Foram jovens que, quebrando as regras do fixismo estabelecido, pensando diferente, fora da caixa, do convencionalismo, que proporcionaram as transformações profundas observadas em toda a história. Por isso, é um período de extrema atenção e cuidado, posto que esses entrantes nas organizações demandam por espaço para suas manifestações.
Entretanto, os avanços da neurociência proporcionaram mecanismos direcionadores das pulsões juvenis em outros tipos de aprisionamento mental, tornando-os verdadeiros bólidos a serviço de causas menos nobres, às custas de perdas irreparáveis nos bons quadros da humanidade. Graças à educação do lar, da apresentação de valores elevados desde a infância, da construção de uma percepção integral do ser, incluindo o físico, o psíquico, o social e o espiritual, que tais manipulações perdem o sentido, caindo na vala rala das quimeras e trapaças humanas, deixando livre o caminho para o jovem sonhador construir esse seu tão brilhante futuro. A criança sonha, o jovem vive, o adulto realiza e o velho consolida. Fases que se entrelaçam e se sucedem, dando ênfase ao grande dinamismo existencial observado em toda a história da humanidade. Hoje sou astro fulgurante, estrela majestosa, sou a potência que se atualiza, o ser que vitaliza a sombra dos meus ideais. Sou o vento sobre a campina, sou o verde, sou o mar, eu sou a luz em pleno céu, sou aquele que tira o véu. Sou jovem, sou futuro, mas hoje posso ser muito mais. Zabeleza, um besouro, vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Pobre de mim, pobre de nós, Via Láctea brilha por nós, vidas pequenas da esquina. Docina, leite, tesouro, canta que te quero bem, brilha que te quero, luz, anda luz, massa como nosso amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós. Via Láctea brilha por nós, vidas bonitas da esquina. Zabeleza, um besouro, vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Cremos que Deus é o nosso Pai, de infinita perfeição, a cuja sabedoria não escapa ao número de nossos cabelos e cuja bondade não é indiferente à queda de um passarinho. Cremos que Jesus é o nosso divino mestre e que o Evangelho é a lei de amor e trabalho pela qual devemos orientar a experiência de cada dia.
Cremos que a existência na Terra é divino aprendizado, em que grupos e pessoas se conservam no lugar que lhes é próprio, com obrigações de melhoria e respeito mútuo. Cremos em nossa destinação para o bem, ainda mesmo quando o mal nos envolva em sua rede sombria. Cremos no direito natural de todas as criaturas ao trabalho digno. Cremos que a boa vontade, no esforço mais nobre que possamos desenvolver, é o primeiro passo em nossa jornada de elevação. Cremos que o homem pode converter-se em instrumento de forças do bem ou do mal, que elege por bússola da própria existência. Cremos na justiça harmoniosa e permanente, que retribui a cada um de acordo com as próprias obras, na carne ou na morte, agora ou depois, aqui ou além. Cremos que o tempo é um empréstimo sagrado do Senhor, para que, amparados no conselho dos homens respeitáveis que nos antecederam, possamos semear a fraternidade e a paz com todos, através da tarefa que fomos chamados a desempenhar, aperfeiçoando assim as nossas tendências e qualidades na direção da vida superior. Cremos na proteção dos mensageiros celestes, que sustentam o progresso no mundo sob o patrocínio de Jesus Cristo, e acreditamos em nossa capacidade individual de cooperar com eles, dentro da liberdade construtiva, na sementeira de amor e de felicidade, da educação e do aprimoramento em favor dos outros e de nós mesmos, cabendo-nos o dever de servir sem exigência ou indisciplina, pela vitória final do bem, hoje e sempre. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam às tendências do passado as experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem, antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, à afeição das aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios volutários do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes.
administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade, sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Certa manhã despertou Fulgêncio Lorens de maneira diferente. Algo nele havia se transformado de forma que nem ele mesmo poderia descrever. Até alguns anos atrás, em pleno vigor da infância, podia viajar pelas mais longínquas distâncias, alcançar as vias pedregosas do passado ou escalar em impulsos de pensamento os altos cumes do Himalaia distante. Agora um pensamento crítico brotava, limitando os voos da criança, detendo-se na realidade objetiva que o cercava. O que mudou? Por que não me vejo mais nas capas e espadas dos heróis? Não me sinto em condições de voar nas asas do pensamento? Contudo, vejo a vida clara e farta de possibilidades. Sinto crescer em mim um algo novo, uma energia potente que me arrebata a alma e me leva na direção da vida vivida como ela é. Não tenho mais os mesmos sonhos do passado, mas os tenho em abundância do futuro, prens de esperanças e realizações. Sinto-me empoderado por força descomunal que me faz sentir, enfim, que sou alguém. Pensamentos, sentimentos, emoções, novos companheiros do jovem Fulgêncio. Levantou-se para uma vida que sabia ser nova, descendo as escadas da sua casa com vigor cantante, impressionando todos os demais que observavam a mudança no jovem rapaz, que dava as graças ao alvorecer da juventude, momento de sonhos, míticas e experimentações. Entretanto, mal refizera-se da sensação que lhe tomara os primeiros instantes, Fulgêncio parou pesaroso diante de uma constatação mais do que óbvia. Se a minha fase precedente da inocência, que tantas alegrias me causou, chegou ao fim, por certo essa também chegará, com a diferença que desta vez as perdas serão enormes. Trata-se de uma individualidade ciente de si mesmo, potente para a vida e cheia de alegria. Não demorou muito para que uma certa melancolia lhe abatesse o peito, deixando-o em estado de profunda preocupação. Se não bastassem todas as perspectivas novas a ele apresentadas, o surgimento da primeira paixão foi para ele arrebatador. Sentiu-se próximo ao céu, mesmo com os pés no chão e o corpo tomado de novos estímulos hormonais, consolidaram a ideia em seu mundo íntimo de que aquele momento deveria ser para sempre imortalizado de alguma maneira. Começou então a elaborar em elucubrações criativas uma maneira de não deixar que a juventude lhe escapasse das mãos, refletindo sobre os modismos, maneirismos, aspectos diversos do ser jovem, emoldurando-os como parâmetros do seu novo modo de ser. Observou a roupa típica, a maneira de andar, os gestos e o palavreado simples, repleto de ideologismos e gírias sem fim. Ensaiou em demasia, posto que imaginava ele, assim nada mudaria, embora o tempo cruel, destruidor dos momentos, agisse, tentando roubar-lhe o que para ele era o mais caro tesouro da sua vida. Os anos se passaram e eis o jovem Fulgêncio em seu papel jovial e criativo. Agora era um moço jovem, iniciando as primeiras experiências da responsabilidade individualizada, tendo a missão de fazer escolhas, essas que lhe pautariam os próximos anos da existência e lhes assegurariam um repasto seguro para a satisfação das necessidades comezinhas. Era a hora de escolher profissões, fazer planos mais organizados do que simples sonhos, algo diferente da liberdade incontida que experimentara.
Seria porventura o ardiloso tempo quem estaria por detrás dessas mudanças, tentando enganar as resistências e, apesar de todo o esforço, arrancar-me a juventude tão cobiçada? Assim pensava Fulgêncio, arguindo a si mesmo em busca das respostas convenientes e fugindo o mais possível do novo papel que a vida lhe assinalava. Mais uma vez, a janela se modificava e a paisagem agora era outra. Depois de sacrificar algumas importantes decisões em nome da sua batalha contra o tempo, o jovem de outrora agora era um senhor. O nevar dos primeiros fios anunciavam mudanças iminentes no corpo e na aparência. A sua estratégia de travestir-se de um personagem com o fito de fugir da ação inclemente dos dias parecia mais uma vez ameaçada. E eis que o astuto defensor da juventude, de novo, tomou as providências. Pintou os cabelos embranquecidos, aprumou a aparência com a ajuda de cremes especiais, caprichou no corte do cabelo, assemelhando-se aos novos padrões estéticos. Bermudas longas, tênis com aparência de encardidos, davam a lição de despojamento típico dos recém-chegados. Mas o tempo inclemente passava. Foi então que um dia, sentado diante de uma paisagem convidativa a reflexões, o homem Fulgêncio, observando que as rugas lhes invadiam as carnes, denotando o inexorável passar dos anos, foi surpreendido por uma companhia que há muito desejava encontrar. Ao seu lado estava o tempo, na forma de uma jovem, muito bela, cabelos longos e vestido alvinitente. "Quem é você?" perguntou Fulgêncio. "Sou Kairos, o tempo de Deus", respondeu a moça em tom suave e ao mesmo tempo enigmático. "Por que foges assim da vida? O que temes?" O homem pigarreou encabulado, tentando alcançar a dimensão do momento, quando, buscando forças, respondeu: "Fujo de Cronos, aquele devorador de vidas. Tenho por ele especial desprezo, posto que justamente quando me encontrava diante do melhor momento da minha vida, lá vinha ele com seus disfarces de responsabilidade, compromisso, limites, liturgias e coisas que tais, tentando arrebatar-me da zona de alegria em que me encontrava. Por isso, faço o que posso para resistir aos seus ataques." Kairos parou pensativa, tentando encontrar algo que demovesse o homem daquela posição, completando em seguida: "És um viajor, querido amigo, e como toda viagem, teu passar por esta terra será uma aventura, onde contemplarás paisagens diversas, cenas que se modificam, pessoas que vêm e que vão, tudo em nome do teu despertar. Se foges da viagem, perdes a mirífica paisagem dos novos momentos que lhe serão oferecidos. Perceba que, embora a juventude seja algo típico dos primeiros dias, os posteriores guardam segredos incrivelmente sedutores. Perdeste a parte da vossa madureza, onde os sensos se aprumam e as ilusões se dissipam. Perdeste a convivência segura com a responsabilidade, mãe de todos os sentidos, e deixaste para trás temas com os quais construirias aventuras inimagináveis, das quais se lembraria para sempre, como valorosas riquezas em vosso coração. Cronos é o querido amigo que o conduz, é o carro que o leva pelas estradas da existência no espaço entre a entrada e a saída inevitáveis, a qual estás matriculado. Deves fazer as pazes com ele, ajustando-se ao momento qual assim peçam as circunstâncias. O senhor parou pesaroso. Será que teria perdido parte de sua vida em quimeras? Será que houvera tentado fugir de algo que se lhe apresentaria em agradáveis e surpreendentes experiências? Deu-se conta de que algo estava muito errado, vertendo em seguida copioso pranto, deixando assim a amiga o espaço para as derradeiras explicações. "Sou eu quem vai te conduzir pelos novos momentos, meu amigo. Sou o tempo do agora, sem passado nem futuro, sou o exato hoje. O que te proporciono é a oportunidade de agires no imediato segundo, pois é tempo de joeirar o que foi plantado. Dispa-se dos maneirismos que o caracterizam, muna-se da alegria jovial que conduzes à mão de ferro, como força vital radiante, e viva o tempo do agora com todos os sabores e delícias que puderes experimentar. Te darei a prerrogativa da escolha, mas saibas que o que fizeres no agora vai reverberar no depois. Viva a vida como ela é, pois cada passagem é convite à felicidade."
Fulgêncio, compreendendo as palavras da amiga que se desvanecia a seus olhos, levantou-se, pegou a bengala e partiu. Agora, saberia viver com sabedoria a sua eterna juventude. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanho. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Estás moço, meu amigo, e a estrada da juventude é um sonho alegre e florido de esperança e de saúde. Tudo em redor de teus passos é vigor e fortaleza, entusiasmos felizes nas bênçãos da natureza. É nessa fase da vida que muita vez a ilusão trabalha como um veneno às forças do coração. Que a experiência do velho seja em tudo o teu espelho. A luz dos cabelos brancos é um carinhoso conselho. Que a tua impulsividade se inutilize ou se torça. Todo o mal da mocidade é dominar pela força. O engano de quem é moço é a pretensão de poder, vendo embora que a questão, antes de tudo, é saber. Alguém já disse no mundo perante os impulsos teus que a mocidade feliz é uma inimiga de Deus. É que o jovem, meu amigo, no anseio de dominar,
destrói com toda a imprudência, sem saber edificar. Não despeces o velhinho, que humilde te estende a mão. Sua palavra tranquila é luminosa lição. Recordo-te nesta carta um raciocínio profundo. Sem que o velho houvesse andado, não marcharias no mundo. Acata-o, raciocinando, que um dia serás assim, desiludido e cansado, quando a prova for ao fim. Planta o bem no teu caminho, não fujas à caridade. Quem semeia ventanias, colhe a dor e a tempestade. Guarda a fé, ora e confia, a paz há de ser-te imensa, se entre as sombras da velhice tiveres a luz da crença. A mocidade do mundo passa às vezes no imprevisto, mas tê-la-ás pura e eterna se andares com Jesus Cristo. Orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Não se ergue a casa sem o alicerce, impraticável a edificação da cidade sem o desbravamento, inalcançável a bênção da colheita sem o suor da semeadura, impossível civilizar sem aparelhar, recolher o bem legítimo sem esforçarmos-nos e exigir de outrem sem dar de nós mesmos. A obra do espiritismo evangélico, junto da mente juvenil, é setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando o concurso indispensável de todos os cooperadores fiéis. Há serviços diversos de assistência e socorro aos filhos da luta humana, situados no entardecer da existência. A fenomenologia atende à curiosidade construtiva. A solidariedade fraternal mitiga o infortúnio. A esperança é distribuída à mesa do sofrimento. O Espiritismo com Jesus, entretanto, não é somente o corredor de acesso ao paraíso das consolações. Representa, acima de tudo, movimento libertador da consciência encarnada, oficina de instalação do reino divino no campo humano. Existem inúmeros seguidores e aprendizes da fé procurando recursos de se transportarem para o céu a qualquer preço, ciosos da sua felicidade egoísta e interessados em fugir aos testemunhos vivos de trabalho que lhes compete. Raros se dispõem a colaborar com Cristo, a fim de que o céu se estabeleça na terra. Razoável amparar os que indagam e auxiliar aos que choram. Entretanto, é imprescindível estender braço amigo aos que se iniciam no aprendizado, em plena manhã da vida humana, para que aprendam a perguntar e a sofrer com proveito. Auxiliar, portanto, a compreensão dos meninos e dos jovens na organização espiritista cristã é lançar fundamentos do reino de Deus, efetuando a sementeira de luz e amor para a felicidade do homem e traçando o caminho de libertação do planeta, ainda preso às teias da ignorância. Força geratriz de todos os monstros que atormentam a humanidade. Estendamos o reconforto a todos os redutos da lágrima corretiva e santificante, desfazendo, porém, a treva onde estiver, como quem sabe que o mal só se extingue com a medicação devida nas causas que o desdobram.
Educar a juventude nos sagrados princípios do amor cristão e da imortalidade, dilatando-lhe os horizontes do entendimento, é serviço de renovação mundial. Destacando semelhante verdade e conclamando companheiros para o trabalho de elevação, não podemos esquecer que o Evangelho em si mesmo consubstancia o mais alto instituto de educação divina em toda a terra e que Jesus, com inexcedível acerto, além de Salvador, deve ser considerado e recebido em todo o mundo como o Divino Mestre. Mocidade da terra do Cruzeiro, conserva com Jesus o dom divino, do amor que jorre farto e cristalino, em vida nova para o mundo inteiro. O homem elege torvo paladino, no ódio vil, belicoso e carniceiro, que o exaure em sinistro cativeiro, da maldade e da guerra em desatino. Juventude da pátria verde e bela, semeia a paz distante da procela, no serviço do bem ditoso e puro. Ama, segue e constrói, trabalha e espera, acendendo clarões da nova era, ao encontro sublime do futuro. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com a habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com a habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir,
E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Meu jovem amigo, enquanto brilha a manhã, atendamos à conscrição divina. Convida-nos o Senhor a operar no grande combate da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Não longe de nós, há continentes do Espírito por descobrir e desbravar. Armemos o coração de amor e humildade, coragem e entendimento. Enquanto o entusiasmo juvenil te povoa a alma sensível, ao nosso lado marcham lidadores desiludidos que as amarguras da terra desencantaram, quase vencidos ao gelado sopro do desânimo. E enquanto o ninho da alegria ressoa na acústica de teus sonhos diante do altar da vida, junto de nós seguem companheiros sem a graça da esperança, quase perdidos, sob o nevoeiro da angústia que lhes parece irremediável. Há inimigos na vizinhança de nossa experiência pessoal reclamando-nos socorro sereno e vigilância pacífica. São eles a ignorância e o ódio, o desalento e a discórdia, o egoísmo e a vaidade. Há irmãos nossos na longa estrada, caídos sob o gládio desses antigos verdugos da humanidade. Contra esses adversários da felicidade e da paz, é indispensável detonar o alfabeto e arremessar os raios divinos do amor, semear o bom ânimo e fortalecer a união fraterna, irradiar a bondade e exemplificar a vida simples. Não te separes da esperança. O caminho do progresso é cimento com o suor dos trabalhadores leais ao supremo bem, que descobrem no próprio sacrifício e no heroísmo silencioso e ânimo a glória da libertação espiritual. Estamos recrutados para ajudar e servir. Sigamos, pois, para a vanguarda da redenção terrestre, sem exigir do mundo, senão o direito de sermos úteis no setor da atividade individual. Porque em nosso exército de servidores, cada batalhador dará testemunho de si mesmo, de coração ligado ao divino comandante que preferiu o escárnio público, a solidão íntima e a morte na cruz, para que o amor resplandecesse em vitória sublime e imperecível sobre a terra inteira. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a excursão com o êxito desejável. No estabelecimento de ensino propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas o lar é que consegue com mais eficiência edificar o homem. Justo não esquecer igualmente que em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Ó Senhor,
que chamaste à existência e nos deste a missão de um dia cumprir neste mundo, olhamos para ti em nossa juventude e sede de vida. Sentimos, Senhor, em nosso corpo e em nosso íntimo as forças que nos impulsionam. Concedei-nos, Senhor, a graça da fé para alimentar a esperança da salvação e oferecei-nos o vosso amor para que possamos amar a nossos irmãos. Iluminai-nos com vossa sabedoria, a fim de que possamos discernir entre o bem e o mal, a verdade e o erro, o que edifica e o que é nocivo. Dai-nos, Senhor, a docilidade para respeitar e ouvir os mais experientes, especialmente nossos pais irresponsáveis. Que estas chamadas à verdade e à justiça, que ressoam no interior de cada jovem, se concretizem pela adesão consciente, Senhor, aos vossos ensinamentos. Dai, Senhor, o espírito da verdade, para que, com os outros jovens e a exemplo de Jesus, possam eles transformarem-se em fermento de vida plena e de civilização do amor, tornando o mundo muito mais belo e os homens mais irmãos. Que assim seja. Jovem, me falta ar, mas quero bis. Me sinto jovem, só de fazer você feliz. Finge que a pedra da Gávea é um vulcão erupçando sobre o pecado e o Leblon. Eu vacilei na primeira regra do rolê, fiquei doidão, liguei pra você. Mas quem um dirá dizer que o nosso amor precisa se esconder? Jovem, me falta ar, mas quero bis. Me sinto jovem, só de fazer você feliz. Finge que a pedra da Gávea é um vulcão erupçando sobre o pecado e o Leblon. Eu vacilei na primeira regra do rolê, fiquei doidão, liguei pra você. Mas quem um dirá dizer que o nosso amor precisa se esconder?